Se o Senhor falou, está falado. Jeremias, capítulo 1, versículos do 1 ao 19, texto que vamos usar para a mensagem desta noite. Nós lemos no início do culto estes 19 versículos deste capítulo 1, onde, neste texto, Deus falou com Jeremias, na época do rei Josias, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e os moradores de Jerusalém, eles foram levados cativos em exílio para a Babilônia. E foi então que Deus falou com Jeremias, num período em que o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Quando nós olhamos para este tema, se o Senhor falou, está falado, e quando Deus fala, está falado, né, irmãos? Né? Porque é a palavra dele que se cumpre nas nossas vidas. As revelações feitas por homens a homens é algo que assim me chama a atenção. Por quê? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, o que nós encontramos nela? A revelação de Deus para o seu povo. A revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Então, hoje, nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus está revelada a nós. E nós temos que tomar algum cuidado com algumas revelações, não é? Feitas de homens para homens, né? Aquelas frases assim: olha, eis que digo a você que o Senhor me manda te dizer que você, enfim, não é que você. Então são revelações de homens para homens, quando na verdade as revelações de Deus, elas estão diante de nós na sua palavra. Amém, igreja? Tudo que Deus tinha que revelar ao homem foi revelado e está contido na palavra do Senhor. Tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, né? Veio lá o Pentateuco, depois então os profetas, o livro de sabedoria, profetas menores. As revelações de Deus através de homens que ele chamou para cumprir o seu decreto, para cumprir o seu propósito, para cumprir exatamente aquilo que Deus desejava falar ao homem. Então tudo isso está contido na palavra do Senhor. Então, algumas vezes, homens se levantam dizendo: olha, eu tenho uma profecia para você. Profecia. Aí eu tenho uma revelação para você. Revelação. A palavra de Deus diz que Deus, ele sim, estaria falando aos jovens, falando aos anciãos, e que ele mesmo se revelaria em sonhos. Os jovens terão sonhos, os idosos terão sonhos, eles terão visões. Mas a palavra de Deus, ela está revelada. Então, as revelações feitas por homens a homens nem sempre se cumprem. Me faz logo lembrar aquela que a chamam, e eu coloco entre aspas, de profetisa Ellen White. Ela profetizou que o mundo acabaria. O mundo acabou? Alguém reencarnou aí? Você lembra aí? Alguém que reencarnou aí? Eu não creio em nada disso, não. Por que eu não creio? Você crê em reencarnação? Por que você não crê? Porque não está escrito na palavra. Essa é a resposta. Se tivesse escrito na palavra, opa, Deus então falou que tem reencarnação, né, Sérgio? Mas não tem isso na palavra. Então não existe reencarnação.
A palavra de Deus diz uma única coisa: do pó viemos, ao pó voltaremos. E a palavra de Deus diz assim, que ao homem está destinado nascer e morrer uma única vez, e depois disso o juízo final. Então, Deus sim, queridos, falou com Jeremias, e o próprio profeta, não é? Ouve Deus falando com ele lá no versículo 5, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo 1. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Então, Deus estava falando assim para Jeremias: olha, antes de você nascer, eu já conhecia você, Jeremias. Então, quem é que estava falando isso? Eram homens? Era o próprio Deus falando para ele: antes de você nascer, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí o quê? Profeta. Olha, antes de você nascer, eu já havia consagrado você, porque eu já havia chamado você, porque você cumpriria os meus propósitos. Mas isso aconteceu, Jeremias, antes de você nascer. Mas Deus então revela isso ao profeta Jeremias. Só que Jeremias dá uma resposta a Deus: eu, profeta? Eu, Senhor, profeta? O que ele responde? Lá no versículo 6: Senhor Deus, eis que não sei falar. Não é assim algumas vezes, não é? Aí Deus chama pessoas para servir. Deus tem falado ao coração das pessoas. Deus tem falado a você através da palavra dele. Deus tem chamado homens e mulheres para cumprir uma missão que o próprio Cristo iniciou aqui nesta terra. Mas homens e mulheres estão dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho experiência, eu não sei falar, Deus, eu não sei fazer isso. Às vezes não é assim, essas desculpas que algumas pessoas dão por não quererem, de certa forma, assumirem um compromisso com Deus, de um chamado para fazer exatamente aquilo que Deus chamou para fazer. Deus tem falado com você através da palavra dele, amém? Amém? Que Deus continue falando com você. Mas tem uma coisa: se o homem falou, duvide. Mas se o Senhor falou com você através da sua palavra, receba, porque se Deus falou, está falado. Se Deus falou, querido, está falado. Sabe por quê? Porque o Senhor, através da sua palavra, fala e comissiona pessoas. Vamos dizer isso? Deus, através da sua palavra, fala e comissiona pessoas. Versículo 7 aí, seminarista Felipe. O que está escrito aí? Jeremias, não fala que você é um menino. Não fala isso, Jeremias. Não fala que você não sabe falar, Jeremias. Jeremias, conforme Deus falou para ele, foi chamado pelo Senhor, foi consagrado por Deus, antes mesmo de Jeremias ter sido concebido pela própria mãe. Quando nós olhamos para o contexto de uma sociedade, nós somos regidos por poderes executivo, legislativo, judiciário. É assim que funciona. E nesses poderes existem cargos comissionados, não é isso? Só que quem é que comissiona? É o próprio homem. Eu vou te dar um cargo comissionado para que você trabalhe em prol da minha campanha política. É mais ou menos assim, não é? Olha, eu quero ter um acordo com você aqui, eu tenho um acordo com você, e você então vai ser um secretário, você vai ser um CC, 1, 2, 3, é muito CC, né? Enfim, não sei se usa desodorante ou não, mas a grande verdade é que o homem comissiona o homem.
E dentro do serviço público é exatamente assim. Só que servir a Deus, irmãos, não é algo que é comissionado pelo homem, mas é um ministério espiritual que veio da parte de Deus. Assim como o próprio Deus disse para Jeremias, e servir no ministério, irmãos, não é? É algo que nos dá satisfação, nos dá prazer, deve nos dar alegria. Deve, sobretudo, na verdade, edifica a nossa vida. Porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, amado, pare de dar desculpas e sirva a Jesus. Eu vou servir no Ministério de Missões. E, eu não sei não. Eu vou servir no Ministério Infantil. Puxa vida, não sei. Trabalhar com criança dá dor de cabeça. E trabalhar com jovens? Caramba, eu não sei não, viu? Acho que não. E trabalhar na área da música, Maico, esse pessoal da área da música é minha estrela. É difícil trabalhar com esse pessoal. Eu não sei se eu vou servir ali. Não é assim? Não é? É exatamente isso. É desse jeito. É como meu cunhado fala. É desse jeito, cunhado. É mineiro. É desse jeito. Só que tem uma coisa. Quando Deus comissionou o profeta Jeremias, o que o Senhor falou para ele, Sérgio, lá no versículo 8? Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar, diz o Senhor. Não tenha medo, porque eu estou com você. Se sou eu que estou te comissionando, se sou eu que estou lhe enviando, não tenha medo de ninguém. Não tenha medo se o pastor vai olhar você de cara feia, porque você não deixou a desejar num dia que precisava servir ao Senhor, lá no seu ministério. Não tenha medo se o líder vai olhar você atravessado. Não tenha medo, por quê? Porque eu estou com você. Serviço público é mais ou menos assim, ó. Toma aqui, seu carro, ó, se vira. Eu lembro muito bem quando, no ano de 1995, eu tive o privilégio, mais de um profissional da área de segurança, saúde e meio ambiente, Luciano Luiz, um amigão meu, de implantar na maior fábrica da América Latina aqui no Brasil. 1995, aí a gerente de recursos humanos chegou assim, ó, aqui a sala de vocês, está encaixotado ali o computador novinho de vocês, estava só desencaixotar, montar. Aí eu olhei para o Luciano abrimos as caixas, tiramos os computadores, começamos a montar tudo, ligamos, funcionou tudo. Não, com Deus é diferente. Deus nunca abandona, Deus nunca deixa de amparar, mas muito pelo contrário, Deus ampara, cuida e está do lado daqueles que se dispõem a servir. Então, meu querido, o Senhor, através da sua palavra, fala, comissiona pessoas, mas Ele está do nosso lado. É o Senhor que está conosco, e é Ele que, sobretudo, coloca palavras na nossa boca. O que está escrito aí no versículo 9, Mansana Anastácio? Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Por que Deus disse isso para Jeremias? Qual foi a resposta de Jeremias para o Senhor? Eu não sei falar. Eu não passo de um menino. Foi isso que Jeremias falou para o Senhor. Não diga que você é um menino. Eu estou com você, não tenha medo. Sou eu quem vou colocar as minhas palavras na sua boca. Então, querido, o Espírito Santo de Deus fala através de nós. Quando a palavra do Senhor está aberta e quando ela faz parte do nosso coração, passa pela mente, a nossa vida, está escrito que é o Espírito Santo de Deus que nos fará lembrar de tudo
quanto nós temos visto e ouvido da parte de Deus. É Ele, é o Espírito Santo. Então, as palavras do Senhor chegaram até Jeremias, e Deus então tocou nos lábios do profeta, colocando as próprias palavras do Senhor na boca do profeta. Sou eu quem vou falar por você. Eu só vou colocar as minhas palavras na sua boca, e você vai dizer exatamente aquilo que eu te mandar fazer. Por quê? Porque Deus estava levantando o profeta Jeremias e o constituindo profeta sobre as nações. E lá no versículo 10, o Senhor disse a ele: olha, eu chamo você, eu constituo você sobre as nações, sobre o reino. Para quê? Arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar. Deus estava dizendo a Jeremias que ele estava sendo chamado para transformar a realidade daquele povo. Nós fomos chamados por Deus para transformar a realidade das pessoas. É por isso que o Senhor nos comissiona. Ele fala e comissiona pessoas para servi-lo. Você conhece alguém que é no seu convívio e que precisa que Deus entre com uma intervenção divina dentro dessa pessoa, para que essa pessoa, pelo poder de Deus, seja transformada pela palavra do Senhor? Você conhece alguém? Eu conheço. Mas uma coisa é certa: você e eu fomos chamados pelo Senhor, fomos comissionados por Deus para mudar a realidade de uma sociedade. É por isso que Deus te chamou e está te comissionando também. O Senhor, através da sua palavra, fala e cuida para o cumprimento da sua palavra. Versículos 11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. Senhor, eu estou vendo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, versículo 12: você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Querido, a polícia, ela vigia o movimento dos bandidos. Aqueles que são investigadores seguem os passos de pessoas suspeitas para descobrir casos. Só que tem uma coisa: Deus é aquele que zela por sua palavra. Aquilo que ele fala se cumpre. Então, o homem, ele fala uma coisa hoje, mas amanhã já muda. É só o homem. Basta apenas, na verdade, não é que ele tenha algum tipo de facilidade que benefício próprio. Opa! O homem tem algum tipo de facilidade de benefício próprio. Hoje ele pode falar uma coisa, mas amanhã ele pode mudar o seu pensamento, a sua palavra. Não era bem assim, agora pode ser desse jeito. Querido, Mateus 5,37 diz que a palavra de cada um de nós como cristãos deve ser o quê? Sim, sim, não, não. E o que passar disto vem do maligno. É o que está escrito. Então, o diabo é o pai da mentira, porque em João 8,44, Jesus disse aos judeus religiosos: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a verdade está na palavra. A verdade está em Jesus. A mentira está no diabo, veio do diabo. E a mentira é um pecado na vida do homem. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E glórias a Deus por isso. Porque a verdade está em Jesus.
e na palavra de Deus. E Jesus disse que Ele é a videira e nós somos seus ramos e Deus é o agricultor. O que você está vendo, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Jesus disse, queridos, que Ele é a videira. Nós somos seus ramos. E quem é que cuida de tudo? Segundo Jesus Cristo. É o próprio Deus, porque Ele é que é o agricultor. Não é aquele que está lá no campo, que é o agricultor, que plantou, que rega, que faz crescer, enfim, Deus dá o crescimento, Ele então vai lá cuidar, Ele poda aquela árvore, os ramos, para que deem frutos e mais frutos, enfim. E no entanto, quando Deus, através da sua palavra, fala, Ele cuida para que a sua palavra se cumpra. E nós, muitas das vezes, cometemos erros por dizer algo hoje e não sustentamos isso amanhã. Mas a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Queridos, o que Deus fala, Ele cumpre. Perceba que ele, o profeta, ouviu do próprio Senhor falando, sim, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, quem é que está vigiando a palavra? Quem é que faz com que a palavra se cumpra? É o próprio Deus. Então, Deus fala e cuida para o cumprimento da sua palavra. Nós devemos também ser assim, irmãos. Falar e cumprir exatamente aquilo que nós falamos, sustentar aquilo que nós falamos. Porque quando for o contrário, o próprio Senhor falou na sua palavra, o que passa disso é de procedência maligna. A palavra do Senhor deve ser sim, sim, não, não. A verdade está em Jesus. E o que está escrito se cumprirá. Amém, queridos irmãos? Por quê? Porque é Deus que cuida para que a sua palavra se cumpra. Por isso que Deus fala. E o que Ele fala se cumpre. O Senhor, através da sua palavra, fala e decreta seu juízo sobre todos. Versículo 16. Quem pode ler aí? Quem gostaria de ler? Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores das cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a Deus estranho e adoraram as obras das suas próprias mãos. Amém? Então, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jeremias. No versículo 13. Aí o Senhor pergunta para ele assim, o que você está vendo? Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Opa, peraí, tem algo aí que não está bom não. Sabe o que me lembra isso? 1989, até Carlos Jorge conhece. Até 1994, eu trabalhei numa indústria metalúrgica chamada Marvin S.A., lá na estrada de Adrianópolis, Nova Iguaçu. Na área de fundição, uma daquelas panelas, um bicho enorme, vazou. Era metal incandescente. Sabe o que para aquilo? Nada. Nada para aquilo. A única coisa que tem que fazer é proteger o que está ao redor para que não seja atingido. Porque aquilo vem igual lacre incandescente. O que você está vendo? Vejo uma panela fervendo. E panela fervendo é um negócio perigoso, né? Eu vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. E aí o que Deus então fala e revela para o profeta? Do norte derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Olha o que Deus estava dizendo quando Ele mostrou a panela de fogo fervendo. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Por quê? Por que Deus mostrou isso ao profeta?
Por que Deus falou isso ao profeta? Porque lá no versículo 15, o Senhor diz exatamente o porquê disso. Versículo 15. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. E aí no versículo 16, o Senhor fala o motivo pelo qual traria aquilo àquele povo. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores destas cidades, por causa de quê, irmãos? Primeira coisa aí, maldade. Tem maldade nos nossos dias? Tem. Não sei se foi ontem, eu assistindo um telejornal em casa lá com a minha esposa, foi uma abismada lá com uma matéria que estava passando. A maldade no coração do homem. A maldade no coração do homem. E o Senhor continua falando o motivo. Pois me abandonaram, viraram as costas para mim, procuraram outros deuses, queimaram incenso a deuses estranhos, feitos por mão de homens, de madeira, de pedra, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Por isso eu vou trazer juízo a este povo nesse tempo. Querido, o Senhor, através da sua palavra, fala, e Ele mesmo pronuncia exatamente aquilo que Ele vai fazer. Por quê? Porque as pessoas, e eu conversava esses dias com alguns, não é? Depois mencionei isso numa outra conversa. É como se as pessoas elas estivessem cegas espirituais. Isso são cegas espirituais, essa é a verdade. É como se as pessoas estivessem ignorantes, ou ignorando também, além da ignorância espiritual, ignorando o fato daquilo que elas fazem, a se curvarem diante de imagens, a adorarem deuses que eles dizem, chamam de Deus, que eles carregam, que não enxergam, que não falam, que não ouvem, que não andam, que não fazem absolutamente nada. E Deus então vai virar as costas para essas pessoas que estão se voltando para aquilo que não contém na palavra de Deus, porque toda idolatria é pecado, toda adoração a imagens é pecado. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão simplesmente adorando pedras e madeira, e absolutamente nada, não são deuses. Não fazem nada, não têm poder, mas por trás de tudo isso está o diabo, que leva as pessoas a cometer esse tipo de pecados. Querido, o Senhor, através da sua palavra, fala, e Ele traz a nós um alerta. E se dentro da sua casa tem algum tipo de imagem, livre-se disso logo em nome de Jesus. E se você conhece alguém que está adorando imagens, que não está se voltando para o único e verdadeiro Deus, que é merecedor do louvor e da adoração, ore por essa pessoa, para que o próprio Espírito Santo de Deus possa revelar a essas pessoas exatamente quem é o Senhor e quem é Deus. Porque Deus, além de falar e nos revelar através da sua palavra, Ele também mostra aquilo que serve. Para terminar, Deus continua falando a nós, amém? O que a gente precisa fazer? Prepare-se.
Deus continua falando. Então, prepare-se, irmãos, prepare-se. Versículo 17. Você, Jeremias, faz o quê? Prepare-se. Pare de me dar desculpas. Prepare-se. Porque eu é que vou cuidar de tudo. Eu é que vou falar com você. Jeremias, não somente prepare-se, Jeremias. Prepare-se, vai dizer tudo que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles. Às vezes algumas coisas, não é? Surgem e acontecem diante de nós e parece que aquilo está nos desestabilizando. Mas olha só o que Deus fala para o profeta, irmãos. Olha só. Não se assuste por causa deles. Por quê? Porque se Jeremias se assustar, olha só, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. É algo mais ou menos assim. Não se assuste quando você estiver diante deles, porque senão sou eu que vai assustar você. Foi isso que Deus falou para o profeta Jeremias. Então não se assuste diante deles, porque senão você vai receber algo da minha parte, que você vai tremer tanto, vai ficar tanto assustado que não vai saber o que fazer. Então não se assuste. E continua o Senhor falando no versículo 18. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade, o quê? Fortificada. Querido, que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus estabilize o seu emocional. Que Deus controle a sua mente. Que o Senhor, como uma rocha que o sustente os seus pés. Jeremias, eu estou colocando você como uma cidade fortificada por uma coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Querido, o mundo pode se levantar contra você. Autoridades constituídas, sejam elas quais forem, mas uma coisa é certa: Deus está com você e não permitirá que você seja abalado. Versículo 19 para terminar. Eles lutarão contra você. Os ventos contrários, né? Sempre vai ter alguém que vai dizer: você não vai dar certo. Não, para onde você está indo? Para onde você vai? É nessa direção mesmo, né? É isso que você tem que fazer? As pessoas não vão se levantar contra você? Não. Principalmente o inimigo. Não pense você que naquilo que você faz vai ser mar de rosas, não. Vai ter luta, meu querido, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu, somos mais do que vencedores, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem principados, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória vem em Jesus. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão o quê? Derrotá-lo, porque você é mais do que vencedor. Porque eu estou com você para... E quem é que diz? Quem é que diz aqui, irmãos? Quem é que diz? É o Senhor. Se o Senhor falou, está falado. E que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. E que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.